Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós já encerramos o curso de Direito Material do Trabalho, né? E agora nós vamos começar aqui o Direito Processual do Trabalho, uma matéria relativamente nova para vocês. Vocês vão perceber que tem muitas questões parecidíssimas, algumas idênticas com o processo civil. Então, eu vou me ater aqui com vocês às questões específicas do processo trabalhista. Sempre que houver uma né, uma semelhança, uma identidade em relação ao processo civil, eu vou presumir que vocês conhecem. Eventualmente eu vou até fazer algumas lembranças, que eu sei que muita coisa a gente esquece, mas eu vou presumir que vocês conhecem porque eu não tenho que dar aula de processo civil de novo. Muitos conceitos do processo civil, da teoria geral do processo como um todo, a gente vai acabar aproveitando, beleza? Então, hoje nós vamos começar aqui a falar um pouquinho da evolução legislativa do processo civil trabalhista, do processo trabalhista, processo civil trabalhista não, tá? Falei errado. Evolução legislativa do processo trabalhista, tanto no que se refere aí à evolução no tempo, quanto no que se refere à aplicabilidade dessa lei processual trabalhista no tempo, certo? Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre princípios, vamos também falar sobre fazer algumas lembranças de processo civil com vocês, certo? Na aula que vem eu vou terminar os princípios e já vou entrar propriamente dito na organização judiciária da Justiça do Trabalho, ok? O processo de trabalho, pessoal, ele é um processo que vem do processo civil, podemos dizer assim, mas que tem uma autonomia em relação ao processo civil. A teoria geral do processo, ela se aplica ao processo de trabalho. Porém, o processo de trabalho ele tem uma autonomia em relação ao processo civil, porque ele é um ramo do direito que é autônomo. E todo ramo do direito que é considerado autônomo, ele tem um sistema jurídico próprio, né, um sistema de ordens vigentes próprio, ele tem princípios próprios, fontes próprias e regras próprias, assim como tem o nosso direito processual do trabalho, ok? Nós vamos focar aqui nos procedimentos principais do processo de trabalho, vamos fazer um estudo sobre a organização judiciária trabalhista, vamos falar de jurisdição e competência trabalhista, depois nós vamos falar de nulidades, atos, vamos falar de petição inicial, vamos falar de resposta do réu, vamos falar de provas, ok? E das audiências. Então nós vamos terminar este período, nossa última matéria inclusive vai ser referente a provas, né? Nós vamos falar da audiência, na audiência são produzidas as provas e a produção das provas em si, provas em espécie, nós vamos estudar por último, ok? A partir do período que vem, a gente já dá início ao nosso estudo a partir de sentença, coisa julgada, e aí no período que vem nós falamos sobre, da sentença em diante, né? Vamos falar sobre recursos, parte geral, recursos em espécie, execução, e vamos finalizar aí o processo do trabalho, ok? Vamos falar de procedimentos neste período também, obviamente, os procedimentos principais do processo de trabalho, o procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário, e para começo de conversa, né, mostrando para vocês que o direito processual do trabalho é um ramo autônomo do direito, eu trouxe para vocês aí no materialzinho o conceito que é dado pelo professor Carlos Henrique Bezerra Leite sobre o que seria o direito processual do trabalho. E ele conceitua o direito processual do trabalho como um ramo da ciência jurídica constituído por um sistema de valores, princípios, regras e instituições próprias que tem por objetivo promover a concretização do direito material trabalhista, né? O direito processual a gente sabe que ele serve para concretizar o direito material, correto? No nosso caso, nós vamos concretizar o direito material trabalhista. E para isso nós vamos estudar não só as regras próprias, princípios próprios, mas também vamos ver como funciona, como é o funcionamento dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, certo? Os tribunais, os órgãos auxiliares, ok? Então, para a gente poder começar a nossa conversa, eu trouxe para vocês aqui, eu sei que eu já fiz uma evolução legislativa do direito de trabalho com vocês lá no primeiro período de direito de trabalho, quando vocês estavam no sexto ainda, mas eu não vou me alongar tanto quanto naquela aula, mas eu vou fazer aqui com vocês só uma lembrança e vou dar uma aprofundadazinha no que se refere à criação da Justiça do Trabalho. Tá? Lembrem-se que a Justiça do Trabalho
enquanto o governo brasileiro, na verdade, quando ele quis realmente instituir algo, quis criar, né, uma instituição própria para resolver conflitos trabalhistas, ele acabou, no governo do Getúlio Vargas mesmo, né, na Constituição de 34, ele acabou criando comissões mistas era como se fosse uma arbitragem, como se fossem mediações que eram feitas na tentativa de conciliar os interesses dos empregados e dos empregadores. Não sei se vocês lembram, mas lá no sexto período eu comentei com vocês que nós vínhamos de um período ali de 1888 até 1930, um período de maturação do direito do trabalho no Brasil ainda, mas que era um período que já teve os seus percalços para o empregador, né? Ele já teve seus movimentos grevistas, que foram influenciados pelos imigrantes italianos, principalmente italianos, que vieram para o Brasil na época. Então, em 1930, para frente, quando Getúlio assume, ele já estava sabendo que havia essa questão social a ser resolvida. E aí eu não quero entrar mais no mérito dos motivos que o levaram, né, a tentar resolver essa questão social. Não quero entrar no mérito aqui se foi por bondade ou se foi por interesse, mas ele realmente tomou algumas atitudes. E aí na Constituição de 34 a gente tem essas comissões mistas na tentativa de resolver os conflitos trabalhistas. Mais para frente, em 39, é criada a Justiça do Trabalho, mas ela só foi implementada de fato em 41, certo? E nessa criação, o que aconteceu? O Getúlio, ele aderiu ao modelo paritário de resolução de conflitos que tinha lá na Itália, né, de Mussolini, de maneira que no Brasil a gente começou com uma Justiça do Trabalho que não era membro do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho no Brasil, quando ela se iniciou, ela, desde 34, até antes da Justiça do Trabalho ser implementada mesmo, os conflitos trabalhistas sempre foram resolvidos no ponto de vista do plano do governo, na parte do Poder Executivo, certo? Então, o Getúlio ele criou as juntas de conciliação e julgamento. Nessa época foram criados os conselhos, o Conselho Nacional do Trabalho, os Conselhos Regionais do Trabalho, que hoje são o TST e os TRTs, né? Na época eram conselhos, não eram tribunais. Mas a ideia do Getúlio era a seguinte: para julgar os conflitos trabalhistas, eu quero ter tudo na minha mão. Eu quero saber para onde isso daí está indo, até para eu poder exercer minha popularidade com ambas as partes. A ideia do Getúlio não era ser a favor de empregado nem de empregador. Ele queria ser a favor dos dois para ter os dois na mão. Então, o que ele fez? Ele usou o modelo paritário lá do Mussolini e disse o seguinte: as juntas de conciliação e julgamento, que hoje seriam as varas do trabalho, elas vão ser compostas de um juiz togado, que é o juiz do executivo, certo? É o juiz ali que é do Getúlio, vamos dizer assim, e de dois juízes classistas, ou seja, eleitos por suas classes. Um vai ser eleito pela classe profissional, ou seja, eleito pelos trabalhadores, e o outro vai ser eleito pela classe econômica, ou seja, eleito pelos empregadores. Daí você já tem uma ideia de uma balança muito interessante para o Getúlio. Por quê? O classista da categoria econômica vai querer puxar a sardinha para o empregador. O classista da categoria profissional vai querer puxar a sardinha para o empregado. E o juiz togado vai decidir, porque ele acaba sendo o voto de Minerva. E o juiz togado está vinculado diretamente ao Poder Executivo, que é o Getúlio nessa época. Certo? Então, esse modelo, que é um modelo de judiciário trabalhista clássico do fascismo, né? Veio do Mussolini, a própria Constituição de 37, né? Chamada polaca, também era uma Constituição extremamente fascista, né? O Getúlio, todo mundo sabe que era um ditador, e aí ele era muito popular e tudo mais, mas era um ditador. E aí o que aconteceu nessa época? Nós tivemos essa criação do Justiça do Trabalho de maneira a não trazer o Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário, mantendo o Justiça do Trabalho no Poder Executivo. Só em 1946, quando Getúlio já saiu de cena, é que na Constituição de 46 a Justiça do Trabalho realmente é alocada no lugar de Poder Judiciário, certo? Só em 46. Antes disso, a evolução das tratativas trabalhistas já davam indícios de que isso ia acontecer. Eu até trouxe para vocês um material aí, um caso de 1943, quando ainda era a Justiça do Trabalho pertencente ao Poder Executivo,
mas que um caso foi julgado no STF com um recurso extraordinário. Quer dizer, vocês provavelmente nunca vão ver isso na vida de vocês. Imagina, você está na prefeitura ou você está no INSS fazendo um recurso administrativo e da decisão do recurso administrativo quem vai julgar é o STF. Né? Muito louco, né? Você sair da figura administrativa e ir direto para o STF. Isso é uma coisa que não é comum. Mas já chegou a ter um caso no Brasil, né? Em 1943, trouxe para vocês o recurso extraordinário 6.310, que foi aceito pelo STF, né? Um recurso em face de uma decisão do Conselho Nacional do Trabalho, que era o que hoje é o TST, certo? Só que o TST hoje realmente é do Poder Judiciário, o Conselho Nacional do Trabalho não era, né? O Conselho Nacional do Trabalho era do Poder Executivo, certo? Então, assim, o caminho da sociedade já foi dando indícios que, pouco a pouco, a Justiça do Trabalho ela precisava ir para o lado do Poder Judiciário, de fato. E foi o que aconteceu com a Constituição de 1946, né, com o fim do governo de Getúlio, fim da Segunda Guerra. Né? E aí tem até uma coisa interessante. Esse modelo paritário, ele acabou na Itália logo no pós-guerra. Logo no que acabou a guerra, acabou o modelo paritário, porque era um modelo fascista. Mas o Brasil, né, como tem capacidade de guardar as coisas de maneira até meio estranha, acabou mantendo o modelo paritário até 1999. Olha que doideira. A gente tinha modelo paritário, a gente tinha junta de conciliação e julgamento até 99. A Constituição de 88 não acabou com as juntas. Né? Foi em 99, por meio de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 24, que essas juntas deixaram de existir e passaram a ser varas do trabalho. O direito do trabalho realmente aí, por mais que já fosse do Poder Judiciário, a partir de 99 mesmo que parece que ele é do Poder Judiciário de verdade, né? Porque agora sim nós temos juiz titular, juiz substituto, ambos concursados. Então, não existe mais a figura do juiz classista eleito, certo? E por conta disso, pessoal, como isso daí só acabou em 99, por que eu faço esses cursos históricos com vocês? Vocês vão pegar a CLT na parte processual dela e vocês vão ver várias vezes artigos que não foram expressamente revogados, que estão constando as palavras junta de conciliação e julgamento, juiz-presidente, porque o juiz togado era o juiz-presidente, juiz classista, né? Então, todas as vezes que vocês lerem juiz classista, juiz-presidente, né, vocês vão ter que fazer a interpretação conforme, né? Juiz-presidente é juiz, ok? Junta de conciliação e julgamento, vara do trabalho, ok? Enfim, vocês vão ter que fazer, e com o tempo eu vou mostrando para vocês nas aulas, vocês vão percebendo que várias vezes a gente vai ter essa nomenclatura ainda desatualizada, porque embora a gente tenha tido agora a reforma trabalhista, a gente sabe que ela foi feita às pressas, no apagar das luzes, ninguém lembrou de acertar a CLT mesmo, queriam mesmo era impor outro tipo de ideia, então acabou que muita coisa ainda está desatualizada na CLT, mesmo após a reforma de 2017. Beleza? Então, com passadas as aulas aqui, eu vou mostrando para vocês. Gente, ó, lembra isso aqui? Leia-se vara do trabalho, leia-se juiz titular, certo? E por aí vai. Enfim, feito esse pequeno resumo histórico, vamos falar um pouquinho sobre os princípios aplicáveis ao direito processual do trabalho, que você já até conhece. E aí eu vou trazer algumas informações interessantes para vocês. O primeiro deles é o princípio da inércia, né? O princípio dispositivo, o princípio da demanda. São 3 nomes que são utilizados aí na doutrina de maneira similar, de maneira semelhante. O princípio da inércia nada mais é do que aquele princípio em que o Estado ele não começa uma ação para um particular, né? O Estado juiz ele tem que ficar ali na sua inércia e ele só vai agir mediante provocação, né, do jurisdicionado. Então, a tutela no Poder Judiciário brasileiro ela tem que ser sempre provocada, ela não pode ser concedida de ofício pelo juiz. Ok? Só que nesse ponto, que vocês já estão carecas de saber o que é princípio da inércia, mas nesse ponto nós temos na CLT 3 exceções visíveis ao princípio da inércia. Tá? Essas 3 exceções, inclusive, dessas 3 exceções, apenas uma delas é realmente vigente até hoje. Ok? Eu trouxe para vocês aqui primeiro, por exemplo, a do artigo 39 da CLT.
essa exceção do artigo 39 da CLT é muito curiosa. Você entende o porquê que existiu esse artigo, porque na época, como eu disse para vocês, tudo era parte de direito administrativo, tudo era do Poder Executivo, não era do Poder Judiciário. E aí, se você olhar a redação, ela diz: verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado ao Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Quer dizer, se a discussão lá no Ministério do Trabalho em relação a algum tipo de auto de infração, de multa, né, fosse que há ou não há relação de emprego, eles não julgavam administrativamente. O que eles faziam? Eles mandavam para a Justiça do Trabalho para resolver, mesmo que nenhuma das duas partes estivesse querendo fazer uma ação para falar de reconhecimento de vínculo, certo? Então o próprio Estado de ofício instaurava uma ação, ok? Mas isso, como eu disse, se justificava naquela época em que você tinha a Justiça do Trabalho como membro do Poder Executivo. Isso não se justifica com a Justiça do Trabalho como membro do Poder Judiciário, ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe que o princípio da inércia vigora. Então, obviamente, esse artigo ele não está mais vigente no ordenamento jurídico, ok? Outro artigo que a gente tem também, que mostra essa exceção ao princípio da inércia, e esse sim está vigente, na verdade ele foi até modificado pela reforma trabalhista, mas ele ainda está vigente, é o artigo 878 da CLT. Ele fala sobre a execução de ofício que pode ser feita pelo juiz. Como que eu falo para vocês em termos processuais civis, para vocês entenderem o que eu quero dizer? Quando você tem uma sentença no processo civil e ela transita em julgado, você não vê juiz civil começando um cumprimento de sentença. Ele fica quietinho, esperando a parte pedir o cumprimento de sentença, certo? Então a parte vai: ô juiz, transitou em julgado, eu quero que você cumpra a sentença agora, ok? Isso daí, se a parte não fizer esse requerimento, o processo não anda, ok? Antigamente, no processo civil, na verdade, quando você terminava a fase de conhecimento, ela não era a fase de conhecimento, ela era o processo de conhecimento mesmo. Terminava, transitava em julgado, o processo era extinto mesmo. Acabou, ia para o arquivo. Para você executar, para você cumprir aquela sentença, você tinha que fazer uma ação de execução, e essa seria uma ação de execução daquela sentença judicial. Ok? Então, você tinha que fazer dois processos. Um, para reconhecer o seu direito. Transitava em julgado, você tinha que fazer um processo de execução para cumprir a sentença. Não existia o nome cumprimento de sentença. Na CLT, até hoje é assim. Porém, a CLT, mesmo antes de o processo civil mudar, ela sempre foi muito mais rápida e muito mais eficiente, muito mais fácil de lidar nesse ponto. Por quê? Porque na CLT, embora você realmente tenha um processo de conhecimento e um processo de execução, e aqui eu vou até deixar registrado para vocês que alguns autores entendem que não se deve ser levado isso em conta, mas não mudaram a lei está assim até hoje. Não vou me aprofundar agora nisso, mais para frente na aula oportuna a gente vai falar melhor sobre isso. Mas até hoje, na CLT, por exemplo, para você fazer a execução, você cita o executado. Você não intima, porque existe um processo de execução. Só que o processo trabalhista é o seguinte: você começou o processo com a inicial, né? Vai inicial, vai ter audiência, apresentação de defesa, instrução, sentença, recursos, trânsito em julgado. Se fosse o processo civil de antigamente, o que aconteceria? Você arquiva isso. Aí a parte ela tem que pegar aquele processo ali e executar em um novo processo, gerando novos autos com novo número de caderno processual, certo? No processo de trabalho nunca foi assim. Dentro do mesmo caderno, dentro dos mesmos autos, você começava a execução. Até hoje é assim. Dentro dos mesmos autos, você começa a execução. Muito parecido com o que acontece hoje no processo civil. Por quê? Porque no processo civil hoje, você começa a execução por meio do pedido de cumprimento da sentença. Beleza? No processo do trabalho também. Você vai pedir ao juiz que comece ali a execução de uma vez. Dentro dos mesmos autos, sem gerar número diferente de processo, o número do processo continua o mesmo, tá? Porém, o juiz, depois de liquidada a sentença, ele vai realmente citar o réu para pagamento, beleza? Porque é um processo de execução, de acordo com o que está previsto hoje na CLT. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque
Como eu disse para vocês, no processo civil de hoje, você não tem possibilidade de transitou em julgado, o juiz vai falar assim, já transitou em julgado, ô réu, já paga de uma vez. Não, o juiz tem que ficar na dele. Ele tem que ficar inerte ali e o exequente é que tem que chamar o juiz e falar, juiz, vamos cumprir a sentença? Beleza? Na Justiça do Trabalho, até 2017, o exequente jamais precisou de pedir cumprimento de sentença. Primeiro, porque o nome não seria esse, né, para a CLT. E segundo, porque o juiz podia de ofício executar a sua sentença. Ou seja, ele nem esperava o exequente pedir execução, não. Ele via que transitou em julgado ali, já tá liquidado e tudo mais, ele mesmo já começava, olha, réu, paga aí. Com a reforma trabalhista, essa possibilidade de o juiz começar o processo de execução, por isso que eu disse que é uma exceção ao princípio da inércia, né? Que ele começava o processo de execução sozinho, né? Sem precisar de pedir de ninguém. Com a reforma trabalhista, essa possibilidade ela foi modificada, ela não foi extinta. Ela foi modificada para o seguinte sentido. Mais para frente, a gente vai aprender que o processo do trabalho, via de regra, para começar, por exemplo, você não precisa de advogado. Parecido com como você faz no juizado especial. Você pode ir, você, empregado, pessoa física, lá e exercer o ius postulandi, o direito de postular. Não precisa de advogado, a princípio. Certo? Então, naqueles casos em que a parte exequente não estiver servida, não estiver representada por um advogado, o juiz pode começar de ofício a execução. Na verdade, essa ideia de começar de ofício a execução vem muito por causa disso, porque o ius postulandi é regra no Justiça do Trabalho. Então, faz muito sentido você deixar o juiz já começar a execução de uma vez, porque pode ser que tenha um leigo ali como exequente e ele não vai se tocar que ele teria que começar a execução. Então, com a reforma trabalhista, o que aconteceu? O artigo a que eu fiz referência agora, é o artigo 878, ele foi modificado. E hoje, o juiz só pode começar a execução sem pedido do exequente se o exequente não estiver com o advogado. Se o exequente estiver com o advogado, aí não, aí vigora a inércia. Olha só o artigo 878 da CLT. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Beleza? A redação anterior, né, a reforma de 2017, ela dizia que o juiz pode promover de ofício e não fazia essa limitação, a parte que está ou a parte que não está servida por um advogado. Beleza? Então, essa sim é uma exceção ao princípio da inércia que está válida até hoje. Se a parte não tiver advogado, o juiz pode começar de ofício o processo de execução. Certo? E por último, a última exceção ao princípio da inércia, que essa também não está mais vigente, embora vocês vão conseguir enxergá-la no texto da CLT, ela não foi revogada expressamente, mas ela está ali no artigo 856 da CLT, e ela fala sobre a possibilidade de instauração da instância. O que é isso? Lembra que eu comentei com vocês, já nos períodos passados, que quando você não conseguia chegar a um acordo para o acordo coletivo de trabalho ou para a convenção coletiva de trabalho se resolverem sozinhos, você poderia levar isso para a Justiça do Trabalho, e lá na Justiça do Trabalho o Tribunal Trabalhista resolveria por meio de uma sentença normativa? Então, o processo para isso acontecer, né, o ajuizamento desse processo é chamado de instauração de instância, tá? Na lei. E a instauração da instância é a instauração do próprio dissídio coletivo, que é esse processo que vai levar à sentença normativa, certo? E aí o que acontecia? Nesse artigo 856 existe uma hipótese de o presidente de um tribunal começar o dissídio coletivo sozinho, sem precisar ter a provocação dos sindicatos ou da empresa, certo? Então, como a gente sabe que hoje vigora o princípio da inércia, não mais vale essa parte do artigo 856 que permite ao presidente do tribunal começar um dissídio coletivo. Isso não é permitido, tá? Hoje não é mais vigente isso. Inclusive, o artigo 114, parágrafo 3º da Constituição, ele fala que a única hipótese que a gente vai ter no Brasil de um dissídio coletivo não ter sido iniciado pelos sindicatos em comum acordo, ou pelo sindicato e empresa em comum acordo,
será na hipótese de o Ministério Público do Trabalho instaurar a instância. E ainda assim, o Ministério Público do Trabalho só pode instaurar a instância, ou seja, só pode dar início ao dissídio coletivo em casos muito específicos, que são aqueles casos de greve de atividade essencial. Tá? Não é nem qualquer greve, é greve de atividade essencial. Aí se o Ministério Público perceber que essa greve está se alongando, que não se resolve e está prejudicando a população, ele, Ministério Público, pode instaurar a instância, ele pode começar o dissídio coletivo. Beleza? Então, antes, quem podia fazer essas vezes do Ministério Público, que hoje é do Ministério Público, né, essa função, era o próprio presidente do tribunal, ou seja, era uma violação, era uma exceção do princípio da inércia. Então, esse artigo 856, nessa parte que permite ao presidente começar o dissídio coletivo, ele não foi recepcionado. Tudo bem? Então, assim, ditas essas curiosidades, dessas exceções da inércia mesmo, a única que está válida hoje, que a gente aplica de verdade, é a do artigo 878, que é a possibilidade de um juiz começar um processo de execução de ofício na Justiça do Trabalho, né, quando a parte exequente não estiver acompanhada de advogado. Beleza? Próximo princípio que a gente tem no roteirinho é o princípio inquisitivo, ou do impulso oficial. Ok? Por esse princípio, a gente sabe que ele é meio que o complemento do princípio da inércia. O juiz, Estado juiz, ele não pode começar um processo sozinho. Mas uma vez que ele for provocado, uma vez que ele seja provocado, ele tem sim o poder de dar seguimento ao processo. O processo, né, vem do latim procedere, né, o caminhar para a frente. O juiz não é a pessoa, não é o órgão ali da justiça que vai fazer o processo ficar trancado, parado. Não, ele vai sempre impulsionar o processo, muitas vezes de ofício. Né? Na maioria das vezes, inclusive, ele vai poder fazer isso de ofício. E fazer isso, na verdade, nada mais é do que exercer o princípio inquisitivo, ou o princípio do impulso oficial. Né? O processo se inicia pela parte, mas ele é impulsionado pelo juiz. Inclusive, se a parte ficar muito tempo sem fazer alguma coisa, o próprio juiz vai impulsionar a parte, né? Dando fazendo um despacho, se manifesta aí e tudo mais. Tá? E aqui na CLT nós temos um artigo que ele basicamente ele faz as vezes, né, do princípio. É nele que a gente pode encontrar com certeza o princípio do impulso oficial, que é o artigo 765. Ele diz o seguinte: os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo, velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Quer dizer, é um poder de direção do processo muito grande que esse artigo 765 dá. Né? Os juízes eles têm um poder de direção muito amplo. Eles podem produzir provas de ofício, podem praticar atos de ofício. Né? Óbvio que ele vai esbarrar no limite da parcialidade. Não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Mas, sendo imparcial, ele pode fazer tudo que estiver ao alcance dele para velar pelo andamento das causas, velar pelo andamento rápido das causas. Né? Ele tem ampla liberdade de direção do processo. Tá? Então, efetivar o processo é uma coisa que ele deve buscar sempre. Ok? Outro princípio que a gente tem aí é o princípio da estabilidade da lide. Esse princípio da estabilidade da lide, vocês também já estudaram em processo civil, mas provavelmente pelo nome vocês não lembram. Né? O princípio da estabilidade da lide é aquele princípio que traz para a gente a situação de que um processo ele não pode... o que inicia o processo é inicial, né? A petição inicial. E essa petição inicial ela não pode ficar se modificando. Né? Ela não é ela não pode ter argumentos trazidos novos a qualquer momento. O princípio da concentração dos atos, inclusive, traz para a gente que na inicial, na contestação, você já tem que alegar tudo que você tiver para alegar. Não dá para alegar na inicial um pouquinho de argumento, aí eu espero a contestação, depois eu alego mais um pouquinho de argumento, espero a instrução, depois eu coloco mais um pouquinho de argumento, faço mais pedido. Não é assim que funciona. Né? Existe um momento em que você não tem como mais trazer fundamentação nova, pedidos novos para o seu processo. Esse momento é o momento que a lide está estável. É o que a gente chama de estabilidade da lide. Lá no processo civil, inclusive, você já sabe que você não pode aditar
nem emendar a inicial sem o consentimento do réu a partir do momento que ele é citado. E, inclusive, quando você já tem a decisão de saneamento, você não pode nem com consentimento do réu. No processo do trabalho, a CLT sempre foi omissa com relação a essa estabilidade da lide, certo? Na verdade, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre um outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Isso eu vou falar, inclusive, na próxima aula. Mas quando a gente não tiver no processo do trabalho alguma norma, alguma regra, quando tiver lacunas no processo de trabalho, a gente vai buscar, no processo de conhecimento, a gente vai buscar como fonte subsidiária para ser utilizado no lugar do CLT, né, quando a CLT não tiver regramento sobre o assunto, a gente vai buscar no processo comum, tá? No processo comum, nas regras de processo comum, as fontes subsidiárias para a gente poder aplicar. Lógico que a gente não pode trazer do processo comum uma regra incompatível com o processo trabalhista. Desde que seja compatível, a gente vai lá no processo comum buscar a solução do nosso problema. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um mandado de segurança no Justiça do Trabalho, CLT não fala de mandado de segurança. Eu vou buscar onde, então, as regras do mandado de segurança? Lá na lei do mandado de segurança, que é uma lei de processo, uma lei de processo comum. Ok? Então, a nossa lei, que a gente usa de base, depois da CLT, para buscar esse reforço, ela é sempre, via de regra, no processo de conhecimento, o CPC. Inclusive, o próprio CPC tem o artigo 15 que faz essa menção também. Tá? Então, neste caso aqui, a gente não tinha nada na CLT que falava sobre o princípio da estabilidade da lide, então a gente tinha uma tentativa de aplicação da mesma forma que era aplicado no processo civil. Né? Porém, alguns juízes, alguns doutrinadores entendiam que não dava para aplicar esse princípio do jeito que era no processo civil aqui no processo de trabalho, porque os procedimentos são muito diferentes. Aqui eu vou dar um spoilerzinho para vocês, só para vocês começarem a entender o que é o processo de trabalho. Lá no processo civil, você faz a inicial vai para o juiz, não é isso? O juiz vai analisar se as custas estão pagas ou se tem pedido de assistência judiciária, vai analisar as condições da ação, pressupostos processuais e tudo mais. Se tiver tudo em ordem, ele vai lá e manda o famoso cite-se, né? E aí sai do juiz e vai acontecer a citação. A parte ré, ela é citada e ela vai apresentar a contestação. Depois de apresentada a contestação, é que a gente vai ter realmente uma audiência de instrução. Lógico que eu pulei vários procedimentos aqui, eu sei que tem mediação, tem um monte de coisa, mas assim, do que me interessa falar, vocês sabem que a contestação normalmente ela é apresentada muito antes da audiência de instrução. Na Justiça do Trabalho, tudo isso que eu falei até agora é diferente. Por quê? O juiz, via de regra, ele só tem contato com o processo, salvo nos casos que você tem um pedido liminar ou algo do tipo, ele só vai ter contato com o processo lá na audiência. Como assim, Osório? Que é assim, você fez a inicial, protocolou. O processo não vai para o juiz, o processo vai para o diretor da vara, que seria mais ou menos o escrivão da vara. Esse camarada, ele já vai fazer uma cartinha e mandar para o réu. Essa cartinha vai conter uma citação para o réu saber que tem um processo contra ele e, ao mesmo tempo, uma intimação para ele comparecer na audiência. E aí vai ser marcada uma audiência que vai, desde que ele recebe essa cartinha, essa audiência tem que ter uma diferença de 5 dias. Tá? Então eu sou o réu, recebi essa cartinha de citação e intimação para audiência que tem que acontecer para daqui a pelo menos 5 dias. 5 dias, então, vai ser o nosso prazo aí para contestação. Por quê? Porque é nessa audiência que eu, réu, tenho que levar minha contestação pronta. Tá? Tem que levar essa contestação pronta. Inclusive, você não precisa nem de levar na audiência hoje em dia, porque você pode protocolar para o processo eletrônico. Você protocola no processo eletrônico. Mas pela CLT, você ainda pode levar em audiência e aduzir as suas razões de contestação de maneira oral. Né? Enfim, nós vamos ter um momento específico para falar desses procedimentos. Mas percebam como que é diferente, como que é mais rápido. Né? Em vez de ter um juiz ali para ficar despachando, CITES, não sei o que, agarrando o processo, você já manda o processo direto para o réu e já marca a audiência. Nessa audiência, que é uma audiência una, uma audiência que pretende ser una, né? Muitas vezes a gente vai ver que ela não vai ser, mas a ideia é que ela seja una, todos os atos serão praticados até a sentença. Olha que loucura. Você vai ter ali tentativa de conciliação,
resposta do réu, vai ter, eventualmente vai rolar até réplica oral. Você pode ser oral, o juiz pode dar prazo, enfim, mas vai poder ter réplica. Você vai ter, alguns juízes inclusive que nem réplica não tem, depois a gente vai falar sobre isso. Você vai ter também, a partir daquele momento, também fixação do valor da causa, começo da instrução, vai ouvir partes, ouvir testemunha. Se tiver perícia, muda um pouquinho o que eu estou falando aqui agora, mas todas as provas, via de regra, são produzidas na audiência. Depois você já vai para razões finais, tentativa de conciliação de novo e sentença. Né? Pela lei, se sempre acontecesse do jeito que a lei quer, tudo isso aconteceria numa pancada só no mesmo dia, na mesma audiência. Né? Então, olha que loucura, né? Você tem um procedimento totalmente diferente. Mas olha, as custas prévias e tal. Não tem custas prévias no X-Trabalho. Por isso que nem vai para o juiz. Né? Você vai direto para o escrivão que já vai marcar a audiência, já vai mandar a cartinha de citação / intimação e pronto. Beleza? Mas eu vou voltar a falar com isso. Quem está assustado com esse monte de informação, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar a falar sobre isso passo a passo. Tá? Mas só quero que vocês comecem a entender que a dinâmica aqui ela é rápida. Ela não é essa dinâmica enrolada do processo civil. Né? Então, o que acontece? Aplicar aquela questão de estabilidade da lide no processo de trabalho é complicado. Até porque no processo civil, por exemplo, você tem um procedimento de saneamento do processo. No processo de trabalho, o saneamento do processo acontece naquela audiência, no meio daquela bagunça ali. Né? O juiz saneia, muitas vezes, sem nem falar que está saneando o processo. Não existe o procedimento, olha, agora nós vamos parar e fazer o saneamento do processo. Né? Eu costumo dizer até que o bom juiz, né, ele costuma já, antes de começar a instrução, definir os pontos controvertidos ali, até para você fazer uma instrução de maneira já voltada para o que interessa. Mas nem todo juiz faz isso não. Muitas vezes até por uma questão de pressa e até por uma questão de simplicidade das matérias que estão envolvidas, o juiz deixa mesmo produzir prova, ele já vai fazendo o controle ali do saneamento ao vivo, enfim. É uma situação que não dá para a gente aplicar exatamente o que está no CPC, porque nem saneamento a gente tem. Né? Até tem, como eu falei, mas ele acaba muitas vezes sendo tácito, ou nem acontecendo, ou o juiz faz, enfim, vai muito aí do procedimento do juiz. Mas a CLT não determina que exista esse procedimento, por isso que muitas vezes o juiz acaba nem fazendo. Então o que eu quero dizer para vocês é, como é que eu vou aplicar esse negócio de saneamento se eu não tenho decisão de saneamento? Como é que eu vou aplicar esse negócio da citação, apresentação de defesa, se é totalmente diferente lá do processo civil? Né? Eu apresento em audiência a defesa, enfim. Daí surgiram algumas teorias aí, algumas discussões doutrinárias. Né? Muitos juízes entendiam que a emenda inicial poderia acontecer até a apresentação da contestação em audiência, independentemente da intimação do réu. Às vezes os juízes deixavam ter a emenda inicial, o aditamento inicial, mesmo depois que o réu já apresentasse defesa. Enfim, vários eram os posicionamentos. Né? O posicionamento que mais vocês encontram aí até na doutrina como o posicionamento mais consolidado que se tinha, é que você podia fazer a emenda inicial até a audiência. Tá? Só que agora, com a reforma trabalhista, a gente tem a inclusão do parágrafo 3º no artigo 841. E por meio desse parágrafo 3º, a gente pode perceber uma aproximação do processo civil do ponto de vista da estabilidade da lide. Porque percebam, olha o artigo 841, parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então percebam que agora, pela CLT, o que estabiliza a lide, a princípio, é o oferecimento da contestação. Ok? Tudo bem, lá no processo civil, a própria citação do réu já determina que você tem que ter consentimento e tudo mais. Aqui foi um pouquinho diferente, mas agora pelo menos está expresso. Né? O que acontece? Se você não pode desistir da ação, obviamente você também não pode incrementar, né? Você também não pode modificar, a não ser que tenha consentimento do réu quando a contestação já tiver sido apresentada. Beleza? Então, uma vez protocolada a contestação, você não pode mais modificar a inicial, a não ser que o réu assim consinta.
Mas aí tudo bem, se o réu consentiu, eu posso modificar a qualquer momento? Também não. Aquela parte que eu falei para vocês do saneamento, a gente não tem explícita, expressa ali na CLT uma decisão de saneamento. Mas o que procede, o que vem depois do saneamento lá no processo civil? Você saneia para instruir, não é isso? Então, é praticamente unânime na doutrina e até mesmo na jurisprudência que uma vez que começar a instrução, não dá mais para você, nem com consentimento do réu, você modificar, emendar ou aditar a sua inicial. Beleza? Então, hoje, do jeito que a gente está, do jeito que a gente tem na CLT e também observando aí o próprio Código de Processo Civil, a gente pode afirmar que a inicial, a lide, ela fica estabilizada a partir do momento que o réu oferece a contestação. A partir dali, só dá para mexer na inicial se o réu assim consentir. Agora, mesmo com consentimento do réu, não será possível essa modificação da inicial quando a instrução tiver sido iniciada. Beleza? Porque aí realmente a lide já estará totalmente estabilizada e não dá mais para fazer mudanças. Show? Próximo princípio que eu coloquei para vocês aí é mais uma lembrança, que é o princípio da preclusão. Princípio da preclusão, vocês têm vários artigos do CPC falando sobre ele. A gente tem aqui o artigo 795 da CLT, que nós vamos abordar com mais detalhes lá na aula de nulidades. O artigo 795 ele fala que todas as vezes que você identificar uma nulidade no processo de trabalho, você tem que apontar essa nulidade no primeiro momento que você tiver de falar nos autos. E se você tiver em audiência, tem que apontar essa nulidade em audiência, né, por meio do registro de protestos na ata de audiência, que é, inclusive, muito utilizado no processo de trabalho. Então, por exemplo, você pede para o juiz para ouvir uma testemunha para falar da hora extra. Aí o juiz fala assim, não quero ouvir essa testemunha não, porque eu já estou convencido. Suponha que você seja um reclamante, está pedindo para provar a hora extra. Né? Aí tem uma testemunha que prova que você fazia hora extra. Mas aí o juiz fala, não quero ouvir essa testemunha. Aí você fala assim, bom, se eu não falar nada, ele tá me tirando o direito de produzir prova, né? Ele está me tirando o meu direito ao contraditório, à ampla defesa. Beleza. Se eu não falar nada agora, significa que eu consenti com ele, que eu concordei com ele. Então, para não ficar, ou seja, a minha reclamação irá precluir se eu não falar nada agora. Que de acordo com esse 795, aconteceu a nulidade, você já tem que falar no primeiro momento. Se não, preclui. Então você tem que fazer o quê? Ô, juiz, você não vai deixar ouvir mesmo? Não vou. Então registra em ata, se estiver na audiência, né? Registra em ata os meus protestos. Né? Por que protesto? Porque o senhor não quis ouvir a testemunha que iria provar as minhas horas extras. Se na sentença o juiz der as suas horas extras, aqueles protestos não serviram de nada. Mas se na sentença ele julgar contra as horas extras, você vai poder pedir nulidade da decisão, porque você foi impedido de provar as horas extras, já que o juiz impediu de ouvir sua testemunha. Mas olha que interessante, se você não registrou o protesto antes e o juiz foi contra a sua hora extra, significa que você consentiu e agora não adianta mais você querer recorrer. Por isso que esse protesto é importante. Osório, se o juiz não quiser colocar na ata esse protesto, então cabe a você, em até 48 horas depois da juntada da ata ao processo, fazer uma petição chamada de protesto antipreclusivo, né? O nome é bem sugestivo, né? É um protesto que você vai registrar por meio de petição para que não preclua a sua impugnação. Tá? Osório, mas não cabe aí um agravo de instrumento, não? Não, tá? Não cabe. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, de um princípio chamado princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que é a regra no X trabalho. Decisão interlocutória não tem recurso. Pessoal, mas e aí? Eu pedi liminar. Como é que eu faço se o juiz negar? Você não vai ter como recorrer. Tem outra saída, mas recurso não é uma delas. Beleza? Bom, daqui a pouquinho eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas a questão toda é, você vai protestar seja por meio de petição, quando você não estiver em audiência, seja por meio do pedido de registro do seu protesto em audiência. Se você não fizer esse protesto, você vai ter a sua reclamação preclusa, ok? Bom, para falar um pouquinho mais de preclusão, trouxe para vocês aqui só para lembrar, né? Preclusão, as espécies de preclusão. Preclusão consumativa, aquela que você não pode repetir o mesmo ato, né? Você tem lá 8 dias para fazer um recurso. Você protocolou o recurso no primeiro dia. Aí você vai lá no 7º dia, dentro do prazo ainda, protocola outro. Fala, não, isso daqui está melhor, vou protocolar outro. Não pode, né? Por quê? Porque a partir do momento que você protocolou o primeiro, você já tem a preclusão consumativa. Não dá mais para você fazer o outro, mesmo que ainda esteja dentro do prazo. Certo?
Você não pode repetir o ato. Tem a preclusão temporal, que é aquela quando você perde prazo, a mais famosa de todas, né? Você tinha 8 dias para recorrer e interpõe o recurso no nono. Já era, perdeu o prazo, preclusão temporal. Temos a preclusão lógica, né? Que é a verdadeira aplicação do venire contra factum próprio no processo, que é quando você, por exemplo, dá indícios de que você concorda com alguma coisa, e aí depois você volta atrás e quer impugnar. Isso tem acontecido bastante agora, porque as ações trabalhistas têm que vir com o valor de pedido por pedido. Alguns juízes exigem até cálculos desses valores e tudo mais. E aí acontece o seguinte, você vai lá e pede horas extras, faz o cálculo das horas extras bonitinho, coloca o valor do pedido, e aí o reclamado diz o seguinte, não, ele não tem direito a horas extras. Mas ele não impugna os seus cálculos. Ele só fala o seguinte, não tem essas horas extras, não aconteceram. Beleza? Ele só falou isso. Chega na execução, o juiz concedeu suas horas extras, chega na execução, você já tinha feito pedido líquido, aí o juiz deu a sentença julgando procedente o seu pedido, aí chega na execução, o executado fala assim, ah não, eu quero impugnar o cálculo que ele fez lá no inicial. Ué, por que você não impugnou na contestação? Se você não impugnou aquele cálculo na contestação, significa que você concordou com ele. O que você estava discordando ali era a existência da hora extra. Né? Então, se você concordou que se ela existisse, ela seria naquele valor, agora não adianta você querer ir contra, né? Ter esse comportamento contraditório do que você fez antes. Certo? É o que a gente chama de preclusão lógica. Beleza? Tem vários outros exemplos também. Preclusão ordinatória também, né, que é aquela preclusão quando você acaba colocando o carro na frente dos bois, que é quando você perde a possibilidade de praticar um ato que depende de outro, porque você deixa de fazer um dos dois. O exemplo que a doutrina costuma dar, vocês nem estão acostumados direito com esse exemplo, porque lá na execução civil, vocês não precisam de fazer garantia da execução para começar a discutir, para fazer embargos do devedor. Né? Mas aqui, na execução trabalhista, para você começar a discutir qualquer matéria de embargos, você precisa garantir a execução. Lá na execução, nós vamos ter uma aula sobre isso no período que vem, inclusive, lá na execução funciona assim. Uma vez liquidada a sentença, o juiz cita você para pagar em 48 horas. E aí, se você não pagar em 48 horas, ele vai mandar um oficial de justiça penhorar seus bens. Aí vai tentar fazer renajude, bacenjude, tudo que é jude. Né? Achou dinheiro, conseguiu fazer uma penhora de bens, seja dinheiro, seja imóvel, qualquer coisa que garanta todo o valor da execução, aí sim, a partir do momento que a execução está toda garantida, você tem 5 dias para embargar a execução. Osório, mas e se eu não concordar com a sentença de liquidação e quiser embargar a sentença de liquidação? Não dá. Não existe essa possibilidade. Se você quiser embargar a sentença de liquidação, você tem que fazer o seguinte. Dá bem garantia, né? Na ordem do CPC, primeiro dinheiro, daquela ordem que vocês já aprenderam no CPC, você tem que dar o bem garantia, garantir toda a execução, e aí sim você tem 5 dias para embargar. Então, seja porque você quis, de forma voluntária, seja porque você teve seus bens penhorados, de forma ali forçada, você, a partir do momento que garantiu a execução inteira, você tem 5 dias para embargar. Beleza? Ou seja, acontece às vezes de a pessoa fazer os embargos de execução e depois, sem fazer nenhuma reserva, ele vai lá e o juiz não conhece o embargo de execução, aí ele fala assim, não, peraí, o bem garantia está aqui, ó, esse. Quer dizer, o juiz fala assim, olha, interpôs os embargos de execução? Sim, mas e a garantia? Cadê? Ah, não tem, estou dando a garantia agora. Não, peraí, a ordem não é essa. Primeiro você garante, depois você embarga. Você trocou a ordem, você primeiro embargou e depois quer garantir? Não. Aí você atraiu para si uma preclusão chamada preclusão ordinatória. Beleza? Que é quando você troca a ordem dos procedimentos. Aí você também, vou lembrar com vocês aqui o conceito de preclusão máxima, né? Que é a coisa julgada, que até tem uma boa parte da doutrina que critica muito esse nome. Não vou entrar aqui nessa discussão que provavelmente vocês já tiverem em processo civil. Preclusão pro judicato,
que é a preclusão pro juiz, né? O juiz ele não pode revogar ou modificar as suas decisões, dependendo de que decisão a gente esteja falando, né? Por exemplo, o juiz ele não pode dar uma sentença hoje, mudar de ideia e amanhã rever essa sentença, né? Tem até exceções para isso, mas a princípio ele não pode rever o seu ato. Então, essa é a preclusão que a gente chama de preclusão pro judicato. Então, o juiz acordou hoje com o pé esquerdo, foi dar a sentença e estava chateado com o mundo, em vez de dar totalmente improcedente, deu totalmente procedente. Aí depois ele bota a mão na consciência e fala assim, pô, errei naquela sentença, tinha que ter dado improcedente. Já sei, vou tirar aquela sentença de lá e vou dar outra. Ele não pode fazer isso, né? É o que a gente chama de preclusão pro judicato. Beleza? A gente tem algumas exceções, por exemplo, o embargo de declaração. Os embargos de declaração que nos casos de efeito modificativo, o juiz pode rever a decisão. Temos também a ação rescisória, né? Que é a rescisão daquele julgado transitado já em julgado, né? Daquela decisão já transitada em julgado, e que vai acontecer sempre em um tribunal, e às vezes pode ser que o tribunal reveja aquilo que ele deu inicialmente, né? Ou que ele não deu inicialmente, ok? E aqui só uma curiosidade para vocês para falar sobre a ação rescisória. Na Justiça do Trabalho, a inicial de ação rescisória, ela tem um requisito a mais que vocês não vão achar na inicial de ação rescisória do processo civil, não. Na verdade, a própria CLT ela faz menção ao CPC, vocês vão ver que ela faz menção ao CPC antigo até, né? Porque esse artigo não foi atualizado, mas ela faz menção ao CPC, dizendo que a ação rescisória vai ser admitida na forma do CPC, porém, para que a ação rescisória seja ajuizada no Judiciário Trabalhista, a pessoa que está querendo rescindir, ela tem que fazer um depósito prévio de 20% do valor da causa, certo? Salvo se ele provar que ele tem gratuidade de justiça. Esse depósito, pessoal, ele serve para quê? Ele serve justamente para pagar, para ajudar a pagar a execução. Então, por exemplo, se você quer fazer uma ação rescisória trabalhista numa ação porque o juiz era impedido e você não viu isso na época certa, já transitou em julgado, você vai fazer ação rescisória, o valor da execução está em, sei lá, 20 mil, né? Você, na hora de fazer a rescisão, você vai ter que depositar em juízo, né, 20% desse valor para poder fazer a sua ação rescisória. Se você ganhar a ação rescisória, você tem esse valor retornado para você. Se você perder, ele já fica em favor do exequente, para o exequente receber, certo? Então é uma forma de garantia aí de que nas execuções a gente não tem ações rescisórias de maneira protelatória, né? Ok? Próximo princípio que tem para vocês é o princípio da oralidade, né? Esse princípio da oralidade, eu sei que vocês já estão acostumados com ele lá dos juizados especiais, mas na verdade, os juizados especiais, ele é basicamente uma grande cópia da CLT, né? Ele se arvora muito na CLT, nas suas regras. E aí o princípio da oralidade, que estava previsto muito na CLT, acaba aparecendo muito lá também. E aí você vê, por exemplo, a ideia de reclamação verbal, que lá no juizado você pode ter reclamação verbal que vai ser reduzida a termo por um servidor, né, ou por uma pessoa colocada ali, um estagiário normalmente faz isso, né? Na Justiça do Trabalho também é possível fazer reclamação verbal. Lembrando que a CLT é mais antiga que a lei dos juizados, né? Então, por isso que eu falo, o juizado ele acabou se arvorando em muita coisa da CLT. Mas a ideia de reclamação verbal é uma delas. Defesa oral em audiência, né? O artigo 847 da CLT fala que a resposta do réu pode ser feita de maneira oral. O réu tem 20 minutos para apresentar sua defesa. Tem outros tipos de exteriorização também do princípio da oralidade, como, por exemplo, o princípio da imediatidade ou imediação, que também acontece no processo civil, né? Que é aquele princípio que diz para a gente que o juiz ele vai ser obrigado a ter o contato direto com as partes, testemunhas, com a produção de provas, né? Por isso que é o juiz que toma o interrogatório das partes, é o juiz que toma o depoimento das testemunhas, certo? Tem o princípio da identidade física do juiz. Normalmente, esse juiz que está em contato direto ali com as provas é o juiz que vai julgar o processo. Por mais que tenha aí uma discussãozinha que, na minha opinião, é até meio besta lá do processo civil, porque o artigo 132 do CPC, que falava expressamente do princípio da identidade física do juiz,
ele foi suprimido, mas se você olhar o artigo 366 atual, ele mostra para a gente que normalmente é o juiz que participou da instrução que vai realmente dar a sentença. Ó, encerrado o debate e oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência, ou no prazo de 30 dias. Ou seja, via de regra, é o juiz que está na audiência ali colhendo provas que vai dar a sentença. E no X-Trabalho não é diferente. No X-Trabalho, como eu falei para vocês, é tudo feito numa audiência una. Pelo menos deveria ser. Muitas vezes não é possível, mas é assim que a lei queria que fosse. Então, o mesmo juiz que está ali produzindo todas as provas, ele já vai dar sentença à audiência, ou seja, o princípio da identidade física do juiz vai ser aplicado também no processo trabalhista. Beleza? O princípio da concentração dos atos também é aplicado no processo trabalhista, né, que é aquele princípio que você vai colocar o máximo de atos, o máximo de argumentos, de situações, você vai tentar fazer tudo isso no mesmo momento. É por isso que a gente tem, por exemplo, que na contestação você não vai lançar só os seus argumentos principais, você vai lançar todos os seus argumentos, né? Desse princípio da concentração dos atos deriva, por exemplo, da eventualidade, né? Então você fala assim, não tinha vínculo não, mas, eventualmente, se você entender que tinha vínculo, não era esse tanto de hora extra aí não, porque nenhum trabalhador meu fazia esse tanto de hora extra, certo? Então, a concentração dos atos nesse sentido, concentração dos atos também no sentido que eu acabei de falar com vocês, né? A audiência trabalhista é una. O ideal é que você faça tudo dentro da audiência. Resposta do réu, tentativa de conciliação, instrução, razão final, tentativa de conciliação de novo, sentença, concentrar tudo numa audiência só. Beleza? E aí, 2 exemplos disso estão no procedimento ordinário e no sumaríssimo. Estão na CLT lá nos artigos 849 e 852-C. Beleza? Outros princípios aí também. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que é o que eu já comentei com vocês, assim como nos juizados especiais, né, que também pegou isso da X-Trabalho, você não tem como fazer agravo de instrumento, salvo o juizado lá da Fazenda Pública, aqui também não existe, você não vai ficar recorrendo de decisão interlocutória. Até tem umas exceções, no período que vem a gente vai ver essas exceções, mas a regra não é essa. A regra é que tem decisão interlocutória, se você não concordou com ela, você faz o quê? Você faz uma petição de protesto antipreclusivo. Tá? No CPC antigo, você tinha até o agravo retido, que era mais ou menos isso, o protesto antipreclusivo. Né? Ou então agravo de instrumento para as causas mais urgentes. Aqui no processo de trabalho, você não tem nenhum recurso. Ou seja, você vai ter que registrar o seu protesto. Se tiver em audiência, registra na ata. Né? E se for causa urgente, você vai ter que resolver o seu lado por meio de mandado de segurança. Certo? Ou seja, se você tem uma liminar que o juiz não deu, mas é um direito líquido e certo seu, por exemplo, você é uma grávida que foi dispensada durante a gravidez e a dispensa foi sem justa causa. Você provou tudo isso. Tem o termo de rescisão dizendo que é sem justa causa, tem os seus exames mostrando que você estava grávida e o juiz negou a liminar. Tem como recorrer? Não. Você vai fazer o quê? Mandado de segurança. Quem é a autoridade coatora? O juiz. Beleza? Mas agora, recurso não tem como. Tá? Você só vai recorrer dessas decisões que você registra o protesto lá quando a sentença sair, e aí você coloca esse recurso junto com todo o fundamento do recurso da sentença. Ok? É o que a gente chama aí de efeito diferido de alguns recursos trabalhistas. Ou seja, você vai recorrer, você vai demonstrar sua indignação com um problema que acontece durante o processo, mas você só vai recorrer disso depois da decisão definitiva, que vai ser a sentença. Ok? Mas isso nós vamos falar mais para frente. E por fim aqui, para a gente finalizar essa aulinha de hoje, tem o princípio da lealdade processual, o princípio da cooperação, que tem lá no artigo 6º do CPC, e que é aquele princípio que traz para a gente também aquela ideia de que a gente tem que litigar com boa-fé objetiva. Se a gente não fizer isso, a gente vai levar multa por litigância de má-fé. E a gente aplicava multa de litigância de má-fé no processo de trabalho por meio do CPC. Só que veio a reforma trabalhista e incluiu os artigos 793A a 793D na CLT, e agora nós temos o nosso próprio regimento aí de multas por litigância de má-fé. Tá? Então a gente não aplica mais o CPC nesse ponto. Enfim, estou falando muito rápido aqui porque é uma gravação, eu sei que se vocês acharem que está rápido demais, vocês podem voltar e tudo mais, mas eu sei também que nessa primeira aula do processo de trabalho, as pessoas ficam muito apavoradas. Por quê? Porque é uma matéria muito nova
e como eu estou falando só de princípios, eu estou jogando muita informação nova na cabeça de vocês, vocês ficam preocupados. Ai, meu Deus do céu, como é que funciona essa audiência? Nossa, como é que é esse negócio aí de citação, intimação, resposta do réu? Não. Calma, eu só estou fazendo essas introduções para plantar uma sementinha na cabeça de vocês, para vocês começarem a se familiarizar com certos conceitos, com certas falas minhas sobre processo, tá? Mas isso vai ficar tranquilo para vocês já já, porque eu vou terminar ainda os princípios na próxima aula, depois a gente vai falar um pouquinho da organização judiciária, e depois a gente vai entrar no processo propriamente dito, e procedimentos e tal, e aí vai ficar mais fácil para vocês, beleza? Essa primeira parte realmente é um pouquinho mais chata, porque eu tenho que situar vocês, eu tenho que contextualizar vocês do que é a Justiça do Trabalho, o que é o processo de trabalho. Tá? Depois a gente entra nos procedimentos mesmo, e aí vocês vão ver que não tem nada de bicho de sete cabeças, não. Show de bola? Galera, um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe. Valeu!